Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, porque você está na Sala dos Professores, que é o nosso quadro, um programa específico aqui do Arco, onde nós conversamos, compreendemos, entendemos e falamos sobre as histórias que vocês nos mandam. Então, aconteceu alguma coisa na educação? Gostaria de compartilhar e ver a nossa posição sobre? Manda pra gente para que nós possamos compreender, conversar e entender. E hoje a história é enviada pelo professor Gustavo Plazini, de Porto Alegre. Regiane Taveira, que está aqui comigo, pode nos brindar com sua bela voz para essa história? Que delícia, claro que sim. Ó, mais um lugar que a gente tem que ir, hein, Kelly? Vamos para Porto Boa. Alegre. De boa, tem muitos amigos em Poá. Você fica falando assim que é Poá, Poá. Olha, que delícia. Gustavo, né? Obrigada. Vou aqui tentar colocar com o mesmo sentimento que deve ter sido aí, né? Conseguir ministrar essa sua aula. Bora lá. Sou professor de história em uma escola particular e há pouco tempo vivi uma situação que me marcou bastante. Estávamos estudando sobre a ascensão de regimes autoritários, quando um aluno começou a defender abertamente ideias antidemocráticas em sala. No início, achei que era apenas uma provocação adolescente, mas ao longo da discussão, percebi que ele realmente acreditava naquilo. Inclusive citando influenciadores que promovem discursos de ódio online. Preferi não confrontar diretamente, mas propus uma dinâmica de debate com papéis invertidos. Cada aluno teria que defender ideias opostas às suas. A proposta gerou incômodo, claro, mas também provocou desconstrução. Esse aluno em particular ficou reflexivo ao perceber que as posições radicais que defendia não existiam à argumentação histórica. Dias depois, ele me procurou dizendo que começou a questionar o que consumia online. E aí vamos lá, né, Keller? Gostaria de ouvir de vocês como lidar com discursos extremistas que aparecem dentro da sala de aula. Como fazer isso sem entrar em embates diretos, mantendo o espaço aberto para a reflexão? E aí, Keller? É difícil, viu? Mas isso é algo que todo professor de filosofia, sociologia, história, geografia também corre esse risco, vai entrar numa situação parecida com essa em algum minuto de suas carreiras, assim, Não você tem como, né? Você não não vai ter foge jeito, disso. né? É, não Você vai não ter foge, como. porque a informação está lá o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Que informação? Não é nem informação. Né? A gente tem aí um leque de instrumentos de comunicação, onde esse aluno tem acesso o tempo inteiro, Uhum. acesso a coisas superficiais, né? Como o professor Gustavo mesmo coloca muito bem, né? Não tem um contexto histórico, é baseado em coisas que saem da cabeça de alguém e todo mundo acredita. Né? Infelizmente, a gente vai ver ainda muito disso, não é? Mas a gente tem que pensar um pouquinho, né, que ela é lá na escola, qual o papel da escola nesse, né, nesse contexto que vai muito além dos muros da escola, porque a gente não tem, a amplitude disso é muito maior do que a gente possa imaginar. E Sim, como tem que a gente questões faz? políticas, né, mesmo que estão envolvidas com a Exato. escola, não tem jeito, né? Nós estamos nesse meio, né? Não tem muito o que fazer, porque o mundo de fora vai entrar na escola, né? Assim como a nossa esperança é que as boas práticas das escolas entrem no mundo de fora, né? É Perfeito. a nossa esperança no dia a dia. Mas eu vou te falar que o Gustavo, eu te compreendo, viu, Gustavo? Já aconteceu coisas muito parecidas comigo enquanto professor de história e professor de filosofia. Já aconteceu. Tem uma saída que ela é uma das mais simples, assim, que eu vou conversar agora com você, vou propor e eu quero ouvir da Regiane também. O que que você acha, Rê? Uma das saídas mais simples, especialmente quando você está numa escola particular, né, da rede privada, é que você se atenha ao material.
Então, por exemplo, o material ele vai estar falando que fascismo, nazismo e por aí vai é crime, ponto final. Então, como que você vai tratar? Você vai tratar da forma como o material está apontando. Essa é a ideia. Se você está numa instituição cujo material não trata dessa forma, aí a gente tem uma outra questão, que é um outro, né, um outro problema. Talvez tenha que se perguntar por que que o material não é tratado dessa forma, né? O fato histórico não é tratado dessa forma. Mas é um ponto de partida importante. E quanto à questão sobre a democracia no geral, os pensamentos democráticos, você tem que. Eu sei que você já sabe disso, Gustavo, você percebe dessa forma, mas para os professores, especialmente de outras disciplinas e que não se chocam com essa situação com frequente, a democracia ela é frágil, porque a democracia dá trabalho. Democracia, consultar todo mundo, conversar com a galera, tentar entender, isso dá trabalho. Dá trabalho porque você vai pensar, é muito mais fácil eu só ir lá e fazer. Só que ir lá e fazer não é democrático, né? É muito mais prático, não. Você tem que consultar, tem que trabalhar, tem que construir com o coletivo e isso dá trabalho. Uma aula que eu dei, não tem muito tempo sobre isso, foi justamente conversando sobre como muitas vezes em regimes democráticos nós temos uma demora para alguns avanços. Falando com eles, falando, olha, demorou para conquistar isso, né? Demorou para conquistar determinadas coisas, direito das mulheres, demorou um tempo e tal. E aí o pessoal fala assim: ah, mas não era mais fácil só chegar e fazer? Aí eu falei assim: o problema é que vai. Digamos que você, que teve a ideia de chegar e fazer, estudante, Joãozinho, você tá no poder, Joãozinho, então você vai chegar e vai fazer e vai ser legal. Agora, você pode garantir que todo mundo que vai estar no poder vai chegar e vai fazer legal? Aí o pessoal já ficou assim, acho que não, né? Não sei. E você vai priorizar os grupos que por algum motivo você acha que são mais importantes ou são mais interessantes. Isso se você não perseguir os grupos que por algum motivo você acha que não são tão interessantes ou não mereçam a mesma proteção. Já no regime democrático, numa estrutura democrática, a ideia é que todo mundo tem essa primazia, essa mesma prioridade, né? Esse mesmo ponto de valor. E é por isso que os regimes democráticos são a melhor coisa que nós encontramos até agora. Pode ser que não seja perfeito? Pode. E aí nós temos que aprender a lidar com essas imperfeições, né? E foi uma aula de filosofia muito bacana, assim, para conversar sobre esses temas. Meio que eles entenderam, especialmente porque eu estava naquele momento numa escola de periferia, que o fato deles estarem na periferia é porque eles não têm a primazia em alguns locais, né? Então lá você via toda uma galera que, né, tem questões raciais, particulares e por aí vai, que talvez você não teria esse espaço na sociedade como outros, né, teriam. Então foi muito bacana você ter essa conversa e ter essa percepção sendo construída. Isso eu acho legal. E para mim, Agora, quando a Regiane fala ali sobre o acesso a esse monte de informação, que também é desinformação, é uma questão, porque nós estamos, o mundo está numa batalha ideológica que não é nenhuma batalha que faz sentido, né? É uma batalha ideológica de ideologias do século XX, assim, é um tremor de ideias que já se provaram como não funcionais, né? Mas a gente está vivendo esses espasmos, esses tremores hoje aqui. E é uma questão, né? Você enfrenta essas olha, questões lá na sua escola também? São um olha, pouco mais novos, né? a gente acaba tendo coisas que eu falo bem menos complexas, por isso que eu falo muitas vezes que eu estou no céu e tem gente que não acredita. Mas eu acho legal que a Lerti ouvindo essa questão, né, que nós todos, como professores, precisamos ter essa coisa de no momento em que você está fazendo o seu trabalho, que algo sai daquilo que você planejou, e isso acontece muito, é a gente conseguir manter a calma e não ir direto, né, para o confrontar as ideias do outro. O professor tem que ter, ele não é o adulto ali da situação, então ter esse cuidado, né, que você colocou muito bem aqui, e o Gustavo também traz aí no seu depoimento, no depoimento dele, né, e no momento que você está ali, né, como professor, e a gente já falou dessa questão de ser neutro, a gente tem que ser neutro, mas saber dirigir para uma discussão crítica. E a gente tem que ter embasamento para fazer isso naquele momento também, né? Então não é neutro de não saber nada, de não, né, se abster, e não vou falar, não, é direcionar para uma reflexão que seja crítica, para que esse aluno então abra ali, né, né, os seus olhos de verdade, tire os óculos, não é? E consiga enxergar
coisas que ele não consegue lendo apenas ali as desinformações, como você colocou muito bem, né, de forma bem superficial. Então, essa questão, né, que você traz e que o Gustavo também trouxe, da gente ir questionando, né, Kelly, onde você escutou isso? Sim, De onde veio essa ideia? Porque esse é o papel do professor, né, não ser nem 8 nem 80, mas levar este aluno a compreender que há coisas que ele também tem que desconstruir, para que então ele possa construir novos conhecimentos, mas dentro de contextos, como você também trouxe muito bem, contextos históricos, não é. Olha só, né, você comentando, você colocando: "Vamos falar sobre tal coisa, mas é dentro do que a gente vive hoje, século XXI, né. As coisas que cabiam anteriormente, lá no século XX, XIX, cabem hoje, para essa sociedade que a gente vive, sabe. A gente tem que ir desconstruindo e ainda eu vou além, né, porque a gente está falando aqui das mídias, a gente fala, da escola, e ainda tem a família ali. Né. A gente tem as famílias, que às vezes também apoia alguns discursos, porque também vive no superficial, e não é por perfeito. mal, não teve a chance, né, de ter esse desenvolvimento, do pensamento crítico, que nós também ainda estamos em processo o tempo todo, já comentei em outros episódios, quantas coisas eu tive que desconstruir, Uhum. né, para então poder trabalhar com essas crianças e jovens de hoje. Então não é uma coisa tão simples. Imagina as famílias. Então, a gente tem aí, eu falo que vai muito além realmente da escola, né, porque é complexo, você tem o aluno, você tem a família, você tem as mídias, você tem educar nos dias de hoje é muito complexo, não é Bom. fácil. Rê, você deu dois pontos aqui que eu acho que são assim fantásticos. Esse da família é algo que eu gosto muito, porque muitas vezes o estudante pode ter aprendido nas mídias sociais, pode sim, mas pode ser que ele esteja reproduzindo alguma coisa que ele viu dentro de casa também. Inclusive, muitas vezes essa aproximação a ideias neofascistas, neonazistas e por aí vai, às vezes você tem isso presente, né, dentro da casa Sim, e a casa não é um lugar onde você, professor, tem autoridade. Vamos lembrar sobre isso também. É outro ponto. Ah, mas é a educação do estudante. Não se esqueça que a educação dos nossos estudantes, ela também não depende só do pai, também não depende só do estudante. Ela é uma parceria entre escola, família e sociedade. Então é um pilar ali que vai ensinar, o outro vai desensinar, e o outro lado vai esquecer, e o outro lado vai ensinar errado. Isso vai acontecer. Esse faz parte do processo. Por isso que o senso crítico é tão importante para que ele consiga o estudante aos poucos e formando sua própria mente vai se guiando, né, por esse caminho. Um dos pontos, por exemplo, que eu já aconteceu de eu falar alguma coisa, falar sobre algum desses temas, e alguém fala assim: "Ah, mas o meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu papagaio pensa diferente". E é a hora que você fala assim: "Beleza, mas seu pai, sua mãe, seu tio e seu papagaio vão fazer ENEM?" uhum, Aí o estudante já ficava assim: não, já terminaram a escola. Eu falei assim: então, eles já terminaram a escola. Eu tô falando pra você que está na escola. Então, o que o papagaio, o pai, a mãe, não né? O que importa. essa galera já estudaram, já tiveram a chance deles. Se aprenderam por bem, sim. Se aprenderam pro mal, é outra questão. A questão é: não é da minha alçada. Minha alçada é vocês. Eu preciso que você vá lá fazer uma redação Perfeito. e você não agrida os direitos humanos. E você, naquela redação, você valorize, né, o diálogo, você demonstre senso crítico, você construa o teu conhecimento. Ah, mas então eu só tenho que responder? Eu falei assim, não, o meu norte é que você pelo menos responda. O que eu gostaria é que você desenvolvesse esse senso crítico, o valor pelos direitos humanos, porque é por isso que eu tô aqui. Mas você pelo menos responder, garante pelo menos uma nota para você. E lógico, é uma brincadeira, é uma fala que eu estou dizendo, sempre sem antagonizar, que é o outro ponto que a Regiane também levantou aqui. Importante. Na hora em que você antagoniza, a chance de você perder o estudante é muito grande. Aí qualquer coisa que você falar, ele vai ir pelo oposto. Exato. Então são dois pontos bacanas. Lembrar o estudante, lembrar os alunos que a questão da família, pensar desse jeito, tá tudo bem, é um pensamento da família, essa não é a questão e não cabe ali na sala de aula, né? Você discutir isso.
E há outro ponto que é importante também você levantar, é justamente essa percepção. E ter o conteúdo também como apoio, tá? Né? Novamente, você vai ter o conteúdo ali para Exato. se direcionar e para trabalhar com isso, não antagonizar. É muito importante. Não dá para você construir educação no medo, no antagonismo, né? Na repressão. O processo educacional não acontece ali. Inclusive, quem normalmente quer agir pelo medo, pela repressão, pelo contrário, pela agressão, é os antidemocráticos. É uma outra Exato. postura, né? Então é Evitar importante você julgamentos, pensar. né, Kelly? Sim, Evitar sim. julgamentos, porque senão a gente acaba realmente fazendo com que tudo que você espera daquele aluno não vai acontecer. Acho que você colocou uma palavra também aí muito boa, o medo, né? Ninguém aprende, nenhum aprendizado acontece com medo, né? Não E dá. aí, e olha como isso vai realmente, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Ele já tem uma família que diz uma coisa, ele tem as redes que dizem outra, e aí ele chega na escola, ele escuta a outra, mas olha como é importante o ponto que você toca. A gente tem um conteúdo, a gente não está baseado no nada, a gente está Sim, baseado em algo, né, que foi cientificamente estudado. sim, É? Então, isso é legal mostrar. Olha aqui, né? Existem estudos, né? Não são dados aleatórios, não são histórias aleatórias. Então, isso é muito importante, de ter foco, perfeito. né? Que é para você ter esse norte, que é a tua segurança. Então, É, se alguma coisa acontecer, especialmente para quem está perfeito. numa escola da rede particular, né? Se um pai for reclamar alguma coisa acontecer, você abraça o conteúdo, você fala assim, olha aqui, Conteúdo. esse é o meu norte, né? Meu norte é esse material. E aí a importância de você ter um bom material, inclusive, para te guiar, tá? Exato. Ter um bom material, especialmente para quem está em escolas privadas, lógico que as escolas públicas também é importante, mas normalmente você tem algum norte que também vem tanto pela escola quanto da formação do professor. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, né, todo um material de referência também, e por aí vai. Mas é importante você ter um material bom para trabalho. Né? Agora a gente tem o PNLD que está voltando para as escolas, ficou um tempinho meio distante ali, mas o PNLD com materiais didáticos bons também para você trabalhar. Então, ter um bom material é o seu reforço. É para lá que você Perfeito. volta. Se algo acontecer, não, eu tô trabalhando a partir do material. Não é a partir da minha particularidade, do que eu acho, do que eu quero, do que eu gostaria que fosse. É a partir do material. E, novamente, trazer o máximo desses fatos possíveis. E aí eu quero dar um truque também para nossos colegas professores. Novamente, percebo que o Gustavo parece que estava desenvolvendo isso muito bem, que é você atingir por mais de uma frente quando você precisa passar um argumento. Então é legal você trazer um argumento que seja material, histórico. Você tem um argumento que pegue por uma veia um pouco mais emocional também. Então, quando você fala sobre fascismo, o que não falta foram vítimas, né? Inocentes desse processo todo, então é uma outra forma de agir. Algo que destrua também é, essa pompa da visão, porque muita gente olha para o fascismo, essas ideias antidemocráticas, como uma solução milagrosa. Então você mostrar que não existe solução milagrosa, tudo é trabalhoso, tudo é, né, há algumas verdades, né? Trabalho vai acontecer e as coisas vão ser difíceis de alcançar, faz parte. Entender que não há essa solução milagrosa, ela é importante. Entender que fascismo era uma grande propaganda, por exemplo. As ideias fascistas, nazistas e neonazistas para hoje, por aí vai, todo esse arcabouço antidemocrático, eles funcionam como peças de propaganda muito forte, que pega pessoas que estão fragilizadas, né? E dentro da educação tende a pegar também. E conversar sobre, falar assim, olha, esse tipo de ideia, ou ideias muito parecidas com essa que você está propondo, muitas vezes são vinculadas por pessoas para manipular, né? E aí você mostra. O que não falta é dados sobre isso, né? Inclusive, dados recentes falam sobre o aumento dos grupos antidemocráticos, sobre grupos neonazistas, né? Como essa galera tenta uma sedução para jovens meninos. Então você tem todo um material também que pode ser mostrado para ele e falar assim: olha, quem está falando não é o professor Gustavo, não é o professor Keller, não é a professora Uhum. Regiane, aqui nessa cidade, nesse ponto. Isso aqui é uma questão mundial. Né? A gente está conversando sobre uma questão que ela é muito mais geral. E colocar ele, o estudante, nessa visão geral, pode acabar ajudando também nesse processo, né? Perfeito. Vamos pesquisar, né, Kelly? Vamos fundamentar o que a gente está querendo. Tá, você pensa, você acredita nisso? Então vamos pesquisar. É isso. Vamos junto. Não é nem aquela coisa de vai para casa, não. Né? Você está numa escola privada e tem uma sala de informática, é um bom momento Vamos de conversar. bora.
É Vamos abrir ali agora. uma TV, vamos abrir um vídeo, vamos conversar um pouco Isso, sobre isso. isso, Ah, mas o isso. influenciador tal falou sobre. Eu sei que é difícil perder uma aula nesse ponto, mas o influenciador tal Vai falou nem sobre. perder. Acha o vídeo desse influenciador e contrapõe. Faz ali o react Perfeito, ao vivo, contrapõe em algum perfeito, momento, né? Fala, olha, o que que ele tá falando perfeito. não é isso. Papá, os estudantes vão adorar, né? React é algo importante Exato. para eles. Eles vão gostar de ver isso se desenvolvendo, né? Quem falou? Quem é esse cara? É isso aí. Baseado na onde, né? Vamos pesquisar? Exato. Pesquisa sobre quem é o cara. Fundamentado em quê? É isso Perfeito. mesmo. Perfeito, perfeito. E quero avisar também Muito que para bom. você que está nos ouvindo, se você, assim como o nosso querido professor Gustavo Gustavo. Plazini, lá de Porto Alegre, tem alguma história, tem alguma ideia, seja engraçada, emocionante, divertida, tensa, inspiradora, manda pra gente. Pode ser pelo e-mail arco-sala-dos-professores@gmail.com, e eu repito, arco-sala-dos-professores@gmail.com, ou se você preferir, vai lá no inbox, no perfil da Editora do Brasil, a Editora do Brasil Underline Oficial. Pode ir lá, conversa, propõe, fala, ó, aconteceu isso aqui comigo. Manda lá pro galera do Arco, né? Porque tem muitos setores na editora. Então, fala assim, lá pra galera do Arco, manda isso aqui, tá tudo certinho. Ou vai lá no perfil da Regiane Taveira, tanto no Facebook quanto no Instagram, você encontra a Regiane também. Ou aqui no meu também, no @cobkeller lá no Instagram. Você consegue, pode enviar, manda pra gente, o que a gente mais gosta é conversar. Então, por isso que tem podcast. Então, pode mandar mensagem, pode conversar, pode contar a sua história. Fala se a gente pode contar ou não, né? Porque às vezes tem história que a gente não pode contar. Então, vai lá, fala se pode ou não, que quem sabe não aparece aqui para nós conversarmos um pouquinho mais na sala dos professores. Lembre-se, estamos sempre prontos para escutar, trocar, compartilhar, né? Porque tudo isso faz parte da nossa caminhada na educação. Certo, Rê? Perfeito, perfeitíssimo. E eu sou Regiane Taveira e a dica é a gente ficar pensando sempre, Keller, qual o papel da escola em tudo isso? Quando a gente tem uma ideia, quando a gente pensa nisso, com certeza a gente vai aí, né? O Gustavo trouxe um exemplo maravilhoso, ele sabia qual era o papel da escola naquele momento, e eu acho que é esse o caminho, a gente pensar sempre em qual é o papel da escola. Perfeito, perfeito. Quero dar o parabéns aqui para o nosso querido Gustavo, que desenvolveu muito bem, conversou muito bem. E lembre-se, essas questões, meus queridos professores, vão acontecer. A gente tem que saber conduzir bem por esse processo todo. Novamente, sem antagonizar o estudante, utilizando fatos como apoio e entendendo que esse é o papel da escola, existe também o papel da família e o papel da sociedade. Você não vai salvar tudo, nem vai definir a coisa toda, mas você tem o seu papel para executar e ele é importante porque ele está calcado na ciência, no conhecimento embasado, na referência e na sua formação também, certo? Até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.